Olá, meus irmãos de fé, sejam bem-vindos aqui ao canal Nossa Umbanda. Meu nome é Alex Costa. Hoje vamos falar um pouquinho sobre um elemento que muitas vezes cria dúvida, perguntas sobre a questão do contra-egum. Isso mesmo, o que é um contra-egum na Umbanda? O que esse elemento, ou essa ferramenta, ou esse objeto pode ter um efeito em nossas vidas, principalmente dentro da Umbanda? Bom, quero começar agradecendo a cada um de vocês que está chegando, então já se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe, deixa nos comentários se na sua casa, se no teu terreiro, se você usa o contra-egum e qual é o fundamento que você tem referente a isso. Eu vou trazer algumas informações, pode casar algumas coisas ou pode totalmente ser diferente, mas lembrando que aquilo que você aprende no terreiro sempre é a verdade absoluta para você, tá? Para a sua doutrina, para o seu segmento. Então aquilo que a gente traz na internet geralmente é uma forma de abrir um pouco o esclarecimento ou esclarecer os menos esclarecidos e assim a gente ajudar contribuindo aí, levando um pouco de informação. Mas pode não ter nada a ver com aquilo que você faz no seu terreiro com o contra-egum. Então respeito e segue aquilo que você pratica, tá? Vamos lá, vamos começar com a vinheta e depois a gente já passa para o tema. Vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o contra-egum, que é um objeto traçado a partir da palha da costa e está presente também nos rituais de candomblé, assim como na Umbanda. Sua confecção deve ser feita com o corpo limpo, das impurezas da carne e com rezas de santo durante a sua confecção e ao colocar e retirar o contra-egum. Este elemento está fundamentado nas forças de Ubaloaê e serve para afastar os espíritos desencarnados das pessoas que estão utilizando o contra-egum nos rituais. O contra-egum é imantado, ele é consagrado através de banhos, de ervas, de rezas, que dão a ele o poder de impedir, de alguma forma, esses espíritos desencarnados de se aproximarem de quem está usando o contra-egum. Então ele tem essa função de repelir qualquer espírito desencarnado e ele é necessário fazer todo o trabalho ritualístico para dar a ele esse poder, que a gente chama de consagração, imantação, tudo tem uma forma de ser feito. Muitas vezes até o próprio dirigente pede para que compre a palha da costa, leve para o terreiro e lá seja confeccionado todo o cordão, todo o traçamento dele, entrelaçamento dele, as tranças, para que ali naquele momento é colocada a energia do médium, é feito rezas, é tocado ponto, tem um certo ritual para a confecção dele mesmo. Em alguns casos você compra já pronto, e aí você leva para o terreiro e ali se faz então a consagração. Isso vai depender muito de cada terreiro. No candomblé, pelo que eu conheço, você mesmo confecciona o contra-egum, não se compra. Já na Umbanda, a gente vê que muitas casas na correria acabam não fabricando ali na hora. Então pode trazer, compra lá na lojinha, traz que a entidade cruza. Tudo bem, sem problema, tá? Só quis deixar claro que existem essas duas formas. E quando é que a gente deve utilizar o contra-egum, Alex? Vamos lá. Então, digamos, o uso do contra-egum pode ser utilizado durante o preceito que ele está sendo realizado, para algum tipo de ritual que vai ser praticado, alguma gíria específica. Então ele faz ali um preceito, usa-se o contra-egum. Tá? Depois que termina o ritual, a sessão que deve ser feito, pode-se retirar o contra-egum. Mas durante um preceito, o contra-egum pode ser utilizado. Também quando a pessoa vai visitar um hospital, um cemitério, delegacias, bares, em todos os lugares que possibilita a presença de espíritos desencarnados. Pessoas que estão em tratamento médico, ou melhor, aqueles que estão sendo medicados por remédios fortes. Então isso a presença de espíritos encarnados pode afetar negativamente essa pessoa. Então se usa o contra-egum. E os médios que estão realizando funções no terreiro, como a camarinha, o recolhimento, tudo que ele não pode ter contato com nenhum espírito desencarnado, usa o contra-egum mesmo ali trabalhando no terreiro. O contra-egum pode ser usado tanto no braço direito quanto no braço esquerdo, ou até mesmo nos dois braços. Lembrando, aquele que se usa no tornozelo, ele é chamado de chaorô.
que vem preso com um guizo, né? Aquele sininho, que toca aquele sininho. Então, esse sininho também tem aquela função de repelir os espíritos. Muito utilizado da mesma forma, ou nos dois tornozeleiros, né? É chamada tornozeleira também. E tem aquele que a gente usa na cintura, que é o cordão umbilical. Esse é utilizado para rituais do médium que tem uma ligação direta, que vai fazer um ritual ou alguma sessão, alguma coisa que seja direto ao orixá sem a interferência de espíritos. Então, usa-se um período ali no cordão umbilical, tá? Então, são 3 tipos, o contregum, a tornozeleira e o umbilical, tá? Porém, nem todas as casas você vai ver essa questão de utilizar todos esses objetos, esses elementos de poder, né? Mas alguns terreiros, sim. E também se utiliza no período de quaresma. Nós vamos entrar agora, após o carnaval, um período chamado quaresma. Para alguns terreiros que tem ali alguma ligação com esse período, né? Eles utilizam o contregum, porque não vão realizar giras nem atendimento, não vão abrir as suas casas, vão fechar, né, durante esse período. Depois a gente vai fazer eu tenho uma live onde eu falei sobre quaresma. Então, durante esse período de quaresma, os médiuns utilizam o contregum, que é justamente para impedir, né, durante esse período de 40 dias, para quem não tenha nenhuma conexão com os espíritos desencarnados. Por que eu falo de espíritos desencarnados? Porque nós estamos relacionando também aos guias, né? Ah, mas os guias vão me fazer mal? Não, não vão. Mas é um período que você precisa se fechar, é um período que você precisa estar só entre você e a sua relação introspectiva. Então os guias podem mandar energia, podem te dar passes, podem te proteger, só não pode haver a incorporação, tá bom? E médium, ele é meio, ele atrai isso do plano espiritual. Então muitas vezes o médium não está com a cabeça boa, passou por uma situação difícil e aí durante a quaresma, tá? Ele atrai esses espíritos e acaba sendo influenciado por esses espíritos e muitas vezes incorporando em lugares onde não deve. Então por isso que se usa o contregum, mas o contregum não adianta você usar ele como uma ferramenta de proteção se a sua cabeça não estiver tranquila, né? Em alguns casos até o contregum fica sob responsabilidade do próprio médium, onde ele vai armazenar num pano branco em um local limpo, né, e reservado para o contregum. E quando for utilizar, quando for necessário, ele vai pegar o contregum e vai utilizar da forma correta, conforme o dirigente passou para ele, como é que ele deve usar, tá bom? Então, mas muitas vezes fica em posse do próprio médium, porque aí ele zela por aquilo e cuida. Usar o contregum precisa ter a consciência do propósito dele para que ele possa ter uma eficácia, né, durante o uso dele. Então, se você não tiver essa consciência, não vai ter efeito nenhum. Ao contrário, vai ser somente algum enfeite, alguma coisa que você coloca ali que as pessoas acabam olhando, botando olho gordo. Eu sempre recomendo assim, dentro da minha doutrina a gente usa muito pouco contregum, só em casos específicos. Como, por exemplo, uma pessoa que está passando por um problema sério de doença, medicação, aí a gente aconselha usar o contregum. Até mesmo para que ele possa, né, ter a proteção total. Mas é necessário que essa pessoa tenha essa consciência, né, do fundamento do contregum e ponha na sua cabeça e pense de forma correta, venha agir de forma correta, caso contrário aquilo passe a ser um elemento qualquer, né? E eu sempre peço, o contregum ele fica na altura do ombro direito ou na altura do ombro esquerdo, mas sempre coberto, né? Coberto. Se possível, coberto. Algumas casas falam, não tem nada a ver. Tudo bem, mas na minha doutrina eu costumo dizer àquelas pessoas que vão utilizar, cobrir, sempre cobrir. Ah, mas eu não consigo cobrir, mas é um período que necessita, nem que seja 7 dias, 3 dias, não importa, né? Depende do ritual. Mas ele tem que estar coberto na minha doutrina. Por quê? Porque qualquer pessoa que passe na rua, imagina, um contregum ele tem um poder, só que ele vai depender muito da sua intuição, da intuição das pessoas também. Quantas pessoas olham para aquilo e já jogam um preconceito, jogam aquele olhar de negativo, então aquele contregum tem que ficar lutando contra isso. Então é melhor que você use de uma forma muito particular,
né? Que você entenda que aquilo tem um fundamento, que não é para sair usando, para mostrando para todo mundo que aqui eu sou macumbeiro, tá aqui, ó, eu estou usando. Ele tem um fundamento, e esse fundamento tem que ser respeitado, tem que ser guardado às 7 chaves por você, pelo seu dirigente, pelas pessoas que estão ali, né? Então, eu acho que é muito interessante quando você for utilizar o Contregum, deixar ele sempre coberto com a manga ou uma blusa. Dependendo da situação onde não tem essa possibilidade de esconder, então aí a gente passa para um outro tipo de ritual, na minha doutrina, uma outra forma para proteger o médium, porque não adianta eu colocar uma coisa ali e ele sair mostrando os Contreguns ou o Contregum para todo mundo e não se sabe qual o período. Se ele vai ficar mais em casa, tudo bem. Em casa, não vejo tanto problema de ficar exposto. Mas quando está saindo para a rua, né, vai trabalhar, vai no mercado, aí a gente pede, ó, nesse momento tem que usar uma blusa que cubra, tá? Ele também não pode ser dado nó, ele é entrelaçado. E no momento em que você coloca ele e é dado a você o período do uso, então esse período não pode ser retirado. Você toma banho, dorme com ele, tá? Não pode ser retirado porque senão você quebra a magia que foi colocada ali, o poder que foi colocado. Então você sempre vai estar meio escorregando, e você vai, entrelaça de novo, mas jamais pode tirar. Isso na nossa doutrina, tá bom? O momento que você tira é o momento que se encerra aquele período do uso do Contregum. Tudo bem. O próprio nome já diz, Contra-Egum. Significa que ele impede que os espíritos desencarnados, que são considerados eguns, possam se aproximar e incorporar na pessoa que está usando esta proteção, seja um guia ou seja um espírito zombeteiro. O que importa é que não há a incorporação. Então não faz sentido, por exemplo, na minha doutrina, o médium está usando o Contra-Egum e incorporando um preto velho, um caboclo, não faz sentido. Até mesmo porque o nome já diz, né? Como é que ele vai ser um contra espíritos desencarnados e ao mesmo tempo o espírito está incorporado? Então não está tendo efeito. Então, mulheres que estão passando por uma situação difícil, às vezes ela não está podendo trabalhar com guia, aí a gente fala, então tá, esse período de 7 dias, 3 dias, seja lá, não sei ainda, aí a gente vai falar, ó, então você usa o Contra-Egum e aí não vai haver a manifestação. Mas sim, vai haver a proteção espiritual dos guias, tá? Você vai receber a proteção, o passe, a vibração, a intuição, isso pode ficar tranquila. Tá? É só a questão do acoplamento, da incorporação, que na nossa doutrina a gente fala que o Contra-Egum tem esse efeito. Bom, e é isso, gente. Se você tem alguma coisa que você queira acrescentar ao nosso vídeo Contra-Egum, deixa nos comentários. Se você acha que eu falei nada com nada, deixa nos comentários. Se você quiser, de repente, trazer a tua forma, deixa nos comentários. Aí isso ajuda bastante também outras pessoas a verem o vídeo. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e esperamos trazer mais conteúdo que possa ajudar a vocês a compreender melhor. Logo, logo a gente vai falar mais sobre essas questões, sobre o Contra-Egum, que é o primeiro vídeo que eu falo, mas a gente vai falar mais sobre esse assunto, tá bom? Muito axé a todos, não é só Umbanda, não é minha Umbanda, mas sim a nossa Umbanda. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Até lá!